A partir do momento que ele creu em Deus, ele passou a caminhar. E esse é o segundo ponto de alguém que crê muito em algo. Que é o ponto de agora eu vou tomar decisões baseado nisto que eu acredito. Agora eu vou fazer escolhas baseado naquilo que eu acredito. Abraão, assim que creu firmemente no Senhor Deus, ele então começa a caminhar. Ele obedece. A partir do momento que você crê muito em algo, então você começa a caminhar. Você começa a agir no presente. Você começa a tomar decisões e atitudes que condiz com aquilo que você acredita muito. Essa segunda parte está ligado às suas próprias decisões. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim no versículo 22: Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Deixa eu contextualizar também essa história. Antes de José do Egito morrer, essa história está escrita no livro de Gênesis. Antes de José morrer, ele mencionou o êxodo dos israelitas. Aquela passagem que acontece no livro do Êxodo, quando os filhos de Israel saem da terra do Egito, atravessam o Mar Vermelho e vai em direção a Canaã. Então, muito antes disso acontecer, muitos anos antes disso acontecer, José mencionou esse acontecimento. Ele deu ordem às pessoas quanto aos seus ossos, porque ele dizia: leve para a terra de Canaã os meus ossos. Então veja, esses homens de fé, essas mulheres de fé que nós vemos, são pessoas que agem num presente momento com a visão de futuro. É quando você toma atitudes nos dias de hoje, é quando você toma decisões no dia de hoje, é quando você faz planejamento no dia de hoje, é quando você começa a incluir na sua rotina tais hábitos no dia de hoje, mas não pensando no resultado a curto prazo, mas no resultado a longo prazo. Você age dessa forma hoje, você toma atitude assim hoje, você tem uma decisão para tomar dessa hoje, você se organiza de tal forma hoje, você se prepara de tal forma hoje, pensando no futuro, pensando no que há de vir bem lá na frente. Isso é uma visão de fé. José, ele teve uma visão de fé, assim como Abraão. Alguém que fazia o que era para ter sido feito no agora, mas não pensando exatamente no agora, pensando naquilo que ainda viria a ser, ainda há de ser. Então presta atenção agora. Agora é muito interessante levar isso para a nossa vida. O que nós trazemos de insight para a nossa vida? Duas coisas. Primeira, ter em mente, ter clareza daquilo que você acredita. Quais são as convicções que você tem sobre a vida? Quais são as convicções? Quais são as clarezas masters que você tem sobre a vida? Isso é a sua fé. É a partir daí que você vai se mover. Defina
busque, coloque no papel o que você acredita de verdade. Qual é as suas convicções claras. Tenha isso em mente, primeira coisa. Depois, a segunda coisa. Primeira coisa. O segundo insight é, a partir desta fé, escolha, decida, age a partir disso. Tenha atitudes no dia de hoje que revelam o futuro que você espera. Então, por exemplo, você espera que daqui a 5 anos você esteja trabalhando em uma empresa multinacional, num cargo executivo. Ótimo! Então, a partir de hoje, crie na sua rotina hábitos. Então, a partir de hoje, passa a estudar sobre determinado tema que vai agregar para o seu conhecimento naquela área. Passa a fazer treinamentos que vão te ajudar a se desenvolver. Hoje, passa a treinar habilidades que hoje você precisa desenvolver para que você chegue lá. Ou seja, comece a fazer coisas, série de coisas, séries de decisões. Comece a fazer série de exercícios, de hábitos, estudos que vão te agregar para essa vaga que você quer. A verdade, eu dei um exemplo. Peraí. A verdade é que eu dei um exemplo para vocês. Só que isso pode ser aplicado em tudo. Isso é baseado na sua fé. Baseado naquilo que você acredita. E eu usei os versículos bíblicos de homens de fé. De homens que creram em Deus, que confiaram em Deus. Mas baseado no contexto de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição de fé. Então, seja qual for a sua fé, em que sentido ela se aplica, eu quero dizer, comece a tomar atitudes e a agir para que você chegue lá no futuro que você já está visualizando. O importante é visualize seu futuro, ok? Então, essa é uma das coisas que a gente pode aprender nesta história de Abraão, nessa história de José e de tantos outros homens de fé e mulheres de fé que nós vemos na Bíblia, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom?